Olá pessoal, tudo bem? Mais um estudo da Bíblia de hoje, nossa lição, nosso guia de estudo aqui da Escola Sabatina, né? Hoje, quarta-feira, dia 22 de maio, e a gente vai falar um pouquinho do tema de hoje, do nosso estudo de hoje. A gente está estudando a lição da Escola Sabatina, o grande conflito desse segundo trimestre de 2024, e o tema de hoje, da quarta, é a boa notícia do lugar santíssimo. Então fica até o final que a gente vai ver o estudo de hoje. Como eu sempre digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Fazer a oração inicial aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Tu sabes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas provações, e eu entrego em Tuas mãos, Senhor, né? Cuida da minha esposa, do meu pai, da minha avó, de cada pessoa que precisa de Ti. Abençoa quem está acompanhando aqui esses vídeos, tá? Toda a nossa família, os que estão distantes, as pessoas que precisam de algum tipo de cura, de milagre. Perdoa os nossos pecados, é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quarta-feira, dia 22 de maio, a boa notícia do lugar santíssimo. O guia de estudo de hoje começa com uma pergunta, né? Vários dias começando sempre com uma pergunta. E a pergunta 6, que segurança e qual convite temos em Hebreus capítulo 4, né? O número maior, que é antes dos dois pontos, né? O capítulo. E nos versos 14 a 16, o número pequenininho da Bíblia. Então capítulo 4, do verso 14 ao 16. E Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22. Então, que segurança a gente tem e qual é o convite que Hebreus faz para a gente que está lá no livro de Hebreus, na Bíblia. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Antes, falando que a boa notícia que podemos receber do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, né, no santuário celestial, é que podemos obter o perdão dos pecados através da intercessão de Jesus em nosso favor. E que pela graça divina somos aceitos como justificados diante de Deus, né? Esse é o exercício da graça em nosso favor. A gente está estudando isso do santuário, né? Do dia da expiação, do perdão dos pecados, do sacrifício, do lugar santo, do santíssimo. E essa relação toda que a gente viu que é um modelo, né? Que foi feito aqui na terra para Moisés, para o povo de Israel, se aproximar e ter Deus ali no meio deles, habitando diante deles, seguindo o original que está lá no céu. Então aqui, ó, Hebreus 4, capítulo 4, do 14 ao 16, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Deus deu seu único Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio aqui, né, ser um de nós. Deus se fez homem, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que alcancemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vai chegar o momento que a gente vai precisar dessa ajuda, desse sacrifício que Jesus fez por nós. Em Hebreus 10, 19 a 22 fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Purificar o nosso coração, a nossa mente da má consciência, das coisas vãs, e o corpo lavado com água limpa, né? Então, o que é que quer dizer isso aqui? Resposta: a segurança é que temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E por isso ele convida para nos aproximarmos do seu trono e do santuário. Então é isso que a Bíblia fala em Hebreus, né? Que a gente tem um sumo sacerdote, porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de ele ter dado de graça esse direito, a gente tem o nosso dever, né? Então, como eu disse, a Bíblia, essa narrativa, essa distorção de que só tem direito, uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus já pagou na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Existe uma distorção, uma narrativa aí de que tentam mostrar que a gente não precisa fazer mais nada, né? Ah, porque senão a gente diz que Jesus não foi suficiente, que a cruz não foi suficiente. Não tem nada a ver. A cruz foi suficiente. Jesus não precisa fazer mais nada, ele já fez o máximo. Só que a gente, aqui a Bíblia está dizendo, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Ou seja, a gente precisa estar próximo, se aproximar, estar obediente, cumprindo, para a gente poder realmente herdar essa graça, né? Receber de fato no dia oportuno que a gente viu lá.
Então, ó, Paulo nos diz que devemos manter a nossa fé forte e não desistir. Devemos confiar sempre em nosso grande sacerdote, Jesus. Ele nos dá tudo o que precisamos para estar bem com Deus. Graças a Jesus, temos um caminho que nos leva diretamente para o lugar sagrado de Deus. Então, é por intermédio dele. O homem se afastou tanto de Deus e o homem não é capaz. Todo mundo que viu a Deus ali, né, ou que tocou, ou que fez alguma coisa equivocada, sem a permissão dele, foi fulminado. Até na Arca da Aliança que foram pegar, entrou no lugar sem ser autorizado. Então, a única forma de o homem se reencontrar com Deus, o homem com natureza pecaminosa, nesse mundo que está com Deus, foi Jesus. O Deus que se fez homem para ser essa ponte. Do lado de homem, ele pega na nossa mão, e do lado de Deus, ele pega na mão de Deus. Então, ele faz essa ponte, essa inter-relação aí do homem com Deus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando pensamos no lugar sagrado, vemos o sangue que foi usado para purificar tudo lá dentro. Esse sangue é como a representação do sangue de Jesus, que nos mostra o amor e a misericórdia de Deus. É Jesus quem limpa os nossos erros e nos permite estar perto de Deus. Então é Jesus, a gente tem que confessar, e é Ele que perdoa a gente, Ele que intercede por nós. Deus é amoroso, mas também é justo. E aí é que entra essa parte da justiça que muita gente não entende. A Bíblia fala que a gente pode ser condenado pelas nossas obras, se a gente não aceitar, se a gente aceitar da boca para fora, não fizer, né, por onde demonstrar publicamente que a gente aceita, confessou os nossos pecados e recebeu o perdão. E Jesus é o caminho para termos os nossos erros perdoados, tá bom? Então Jesus é o caminho porque você precisa ser discípulo, andar com Ele, bem juntinho dele, seguir os ensinamentos dele, né? E não dizer que aceita e não tá nem aí, viver como se nada tivesse acontecido, continuar a mesma vida de sempre, né? Aqui o comentário da lição fala: Paulo enfatiza que devemos conservar firme a confissão e chegar com confiança, sem desistir, com fé em nosso sumo sacerdote. Nele temos tudo de que precisamos. Pela fé, entramos no santuário pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Olhando para o pátio, vemos sangue nos chifres do altar de bronze. No lugar santo, vemos sangue nos chifres de ouro do altar de incenso. Contemplamos o sangue aspergido na cortina diante do propiciatório. O sangue de Jesus prepara o caminho a cada passo e nos dá esperança, pois só podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e apaga os nossos pecados. A gente até falou na lição passada do bode que era colocado ali, o sacerdote botava e jogava no deserto o bode para ele ir para longe, né? Enfim, simbolizando essa coisa do pecado ir para longe, ser apagado, né? A misericórdia divina é infinita, porém sua justiça também. E a justiça não pode aceitar o sacrifício de Cristo como expiação por nossas transgressões, a menos que Jesus garanta que os pecados serão perdoados e apagados. Tá? Logo em seguida, o guia traz mais uma pergunta. Leia Apocalipse no capítulo 11, no verso 19. No contexto do grande conflito, por que essa visão é importante? De que modo ela conecta a lei ao evangelho? E a gente vai ver aqui agora, né? Trocando em miúdos essa pergunta. Que visão João, que escreveu o Apocalipse, né? O apóstolo João teve, e por que no contexto do grande conflito isso é importante, e como a visão liga a lei ao evangelho. E aqui vem Apocalipse 11, 19, diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Então falando do santuário, que é o templo de Deus, onde Deus habita, né? Que é o original que Deus pediu para fazer no deserto, né? Para habitar diante do povo. E lá no santuário, no templo de Deus, tinha uma arca da sua aliança. João diz que viu. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. E aí, então aqui, o que é a visão de João? João viu o santuário no céu e a arca da aliança, com a lei moral dentro dela. Isso mostra salvação no santuário através da graça, que a gente fala que a salvação é pela graça. Jesus que ganhou esse direito de nos dar de graça a vida eterna, a salvação. Porém, contudo, entretanto, todavia, o juízo é através da lei. Então vai ter um julgamento e as nossas obras é que vão dizer se a gente aceitou de fato Jesus, a graça, ou se a gente não aceitou. Porque é livre-arbítrio, né? Seria um absurdo se Jesus fizesse tudo sem você querer. Sem um ser humano decidir aceitar, sem decidir. Então Jesus fez a parte dele e você tem que fazer a sua, né? Porque a gente vai ser julgado, o juízo vai ser através da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, quando você guarda os 4 mandamentos ali, os 4 primeiros da primeira tábua, e amar ao próximo como a ti mesmo, quando você guarda os outros 6, né? São 10. Na primeira tábua são 4 e na outra tábua 6. Então, que se resume em 2. Então, guardar os 10 mandamentos, ser um cristão de fato, né? Na prática.
Aqui vem um comentário, ó, na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, encontramos a lei de Deus na Arca da Aliança. Então a lei é o fundamento, né? Sem lei, sem regra, cada um busca adorar conforme a sua conveniência, né? Da forma que acha. E aí, muita gente vai sobrar, né? Como a gente viu na lição passada, Jesus vai chegar, Deus vai falar, ó, afasta de mim que eu não vos conheço, né? No lugar santíssimo, a justiça e a misericórdia divina se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei porque, em outras razões, ela está preservada na Arca da Aliança no céu. Hebreus 8:10 diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ao entrarmos pela fé no santuário do céu, encontramos perdão para nossos pecados passados e poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo. Olha o que o comentário traz, né? E poder, porque da gente mesmo a gente não consegue nada, tem que ser inspiração do Espírito Santo, poder de Deus e de Jesus na nossa vida para a gente, natureza pecaminosa, andar, cumprir a lei, tá? Ainda que a gente caia, a gente levante e continue perseverando. Tá? Aqui, ó, poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo. Não dá para aceitar a graça e viver do jeito que quer, de forma desregrada, vivendo em pecado. A Bíblia não diz isso, tá? Cristo, que morreu por nós e escreveu a lei em nosso coração. Jesus nos salva totalmente, Hebreus 7:25, da penalidade e do poder do pecado, né? Então ele nos salva, a gente precisa aceitar. Outro comentário bacana, ó, sobre a Arca da Aliança, onde está a lei de Deus, existe o propiciatório, que era a tampa da arca, e ali era o lugar onde a presença divina se manifestava, mostrando a graça e a misericórdia para com o transgressor da lei, que se arrependia e confessava os pecados. Então a gente tem que se arrepender e confessar o pecado, para a gente ter essa graça, né? Então se você não se arrepende, se você não confessa, se você vive de boa, então tá vendo que tem um dever aí? Sempre tem um dever, né? A gente tem a graça de Cristo, mas o nosso dever de pedir perdão, de se arrepender, de confessar e de obedecer, ele está intrínseco. Isso significa que quando aceitamos o convite divino, entramos no santuário celestial, através de Jesus que nos representa. Então, quando você aceita Jesus, seu livro é escrito, seu nome é escrito no livro da vida. A Bíblia fala isso, né? Aceitou Jesus, se batizou, creu, e aí agora você vai viver uma vida aqui, ó. Quando aceitamos o convite, entramos no santuário celestial, através de Jesus que nos representa. Isso significa que o perdão é concedido para que possamos viver uma vida de obediência por meio de Cristo, porque agora ele coloca a sua lei em nosso coração como promessa da nossa aliança feita conosco na cruz. Que boa notícia, né? Aqui tem uma ilustração bacana para a gente entender, bater o martelo nessa questão de que a gente é salvo pela graça, mas vamos ser julgados pelas obras, tá? Pelo nosso exemplo prático que a gente faz no dia a dia, nosso estilo de vida. Em 1978, um homem por nome Jim Jones foi responsável pela morte de 900 seguidores na Guiana Francesa, todos envenenados após receberem a falsa notícia do juízo final. Então, ao longo do tempo já tem esses falsos profetas aí que dizem que Jesus vai voltar, o dia do juízo final, e aí envenenou um bocado de gente para ir para o céu, ir para o paraíso, que muita gente vende essa distorção, né? Acredita que o ladrão e Jesus também foram para o paraíso na sexta-feira, no dia do sacrifício de Cristo na cruz, e a Bíblia não fala isso, é uma falta de interpretação correta, né? Porque no domingo Jesus falou que para Maria que não era para tocar nele, não era para abraçar ele, porque ele ainda não tinha ido para o Pai, não tinha ido para o céu. Então, a Bíblia não se contradiz. E tem gente que, por conta de uma visão de mitologia grega, de ideologia pagã, de espiritismo, acredita que Jesus foi, né? O ladrão foi. E, na verdade, Jesus falou que o ladrão estaria com Jesus, né? Assim como Paulo também falou que queria morrer para estar com Jesus. Tudo é no futuro, é quando acontecer a segunda vinda, né? E muita gente usa de artifícios, de loucuras aí, de devaneios, e botam seguidores para dizer que vai pro paraíso, né? Tá morrendo, foi pro céu, né? E a Bíblia não fala nada disso. Então aqui, ó, envenenou um monte de gente, mais de 900 pessoas, com a ideia de ir pro paraíso, né? Juízo final. Ele dizia que naquele dia Jesus mandara dizer a eles que todos estavam perdoados e que se morressem juntos, todos iriam direto pro céu. Olha, né? Um fato muito interessante desse trágico acontecimento foi o depoimento de um dos militares americanos que trabalhou na remoção dos corpos. Foi fato verídico, né? Então o militar falou, caramba, tem uma coisa interessante aqui. Todo mundo disse que ia morrer, estava ali falando de Deus, de Jesus, de morrer, que ia ser perdoado e ia para o céu. Ele disse que após vasculhar todo o acampamento, não foi encontrado um só exemplar da Bíblia Sagrada.
Jim Jones substituiu a Bíblia por suas próprias palavras e enganou a todos os seus seguidores. Então tem muita gente por aí que está na igreja, que até usa a Bíblia, mas distorce, né? Usa a Bíblia, mas uma Bíblia diferente, uma Bíblia recortada, uma Bíblia editada, uma Bíblia que só pega a parte que convém, esquece e oculta dos seguidores as outras partes, né? Então, tome cuidado com isso. Né? Leia a Bíblia que tem que ter a regra de fé, é o fundamento. Né? Ainda bem que a verdade de Jesus oficiando no santuário celestial está na palavra de Deus e todos têm acesso livre a essa verdade. Que boa notícia é essa. Então estude a Bíblia, a palavra de Deus. Se você não entende, peça a Jesus, ao Espírito Santo, para abrir a sua mente e o seu coração. Se você aprendeu errado, né, com seu pai, com seu pastor, com seus membros, com alguém, precisa estudar e ver, comparar, olhar o original, entender o conceito do que é ser humano, né? Como é que Deus criou o homem, do pó soprou na narina, entender o conceito de vida, de alma, de espírito que as pessoas distorcem, né? De morte, quando a pessoa morre, o que é que acontece, que é um sono que fica na terra, de ressurreição, e para entender as profecias, porque senão você distorce tudo e acredita em mitologia, ideologia pagã, grega, mitologia grega, e distorce as coisas da Bíblia, inclusive do santuário que a gente está vendo aqui, né? Então, que Deus te abençoe. Aqui tem uma pergunta final para você refletir. Se você quiser comentar, comenta aí. Ó. Por que a ajuda de Jesus é uma notícia tão boa para a gente? Né? Essa ajuda que Jesus está nos dando lá como sumo sacerdote no santuário celestial. Como seria a vida sem o Evangelho? Sem a história de Cristo, sem a história de salvação, de sacrifício, de morte para nos salvar? Imagina, seria, né? Dá um spoiler aqui. Não ia ter vida eterna, né? Resumindo, sem o Evangelho, sem a morte, alguém para morrer por nossos pecados, a gente estava frito, né? Então, mas comenta aí o que é que você acha, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo estudo aqui. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.